Você está levando a vida que gostaria ou está deixando de fazer o que gosta para tentar chegar aos 80, 90 ou 100 anos? Hora de parar para pensar se vale a pena mesmo viver abrindo mão dos prazeres. O cardiologista Luiz Roberto Londres, que está aqui com a gente, é dono de uma das mais importantes clínicas do Rio de Janeiro. Ele deu uma entrevista recente levantando uma polêmica. Para ele, as pesquisas, os super equipamentos, a preocupação excessiva com cada detalhe da saúde acabou criando um terrorismo médico. O Dr. Luiz Roberto acha que para tentar viver mais, as pessoas estão perdendo prazeres como tomar um bom vinho, comer uma carne vermelha, um doce. Não é isso, doutor? A primeira coisa que eu poderia dizer, eu sou um apaixonado pela medicina, né? E acho que a medicina é uma profissão que tem uma missão muito especial, que é fazer nós vivermos melhor. Evidentemente que nós temos preceitos de saúde que são importantes. Todos eles são excitados. O que nós estamos colocando é que você desviar a sua atenção da sua vida e você criar estresse para se medicalizar é um problema sério. É óbvio que você não vai abusar, né? O fumo não é uma coisa boa, o álcool é uma coisa ótima nas suas medidas sociais. Uma carne de vez em quando é muito boa, mas evidentemente que você tem que ver isso no contexto geral e no seu caso particular. O que eu queria colocar é que a ênfase da medicina deve ser a vida e não a doença. Esse é o ponto principal para mim. E sempre entender que aquele indivíduo que lá está não é um agregado biológico, ele tem um componente psicológico que faz parte do meio social. Se você der mensagens contraditórias onde ele não consiga cumprir, ele não vai cumprir, que é o que acontece. Então é muito mais importante você entender aonde você vai conseguir o maior êxito possível do que você aplicar uma regra estrita para todos os indivíduos. Doutor Luiz Roberto, nós escolhemos o senhor para essa entrevista com o senhor, para estrear um novo quadro aqui no Movimento Urbano, Para Pensar. A partir da sua entrevista nós vamos saber a opinião de outros colegas seus, por exemplo, o doutor Ivo Pitangui. O doutor Ivo concorda com o senhor, acha que o homem é mais importante do que a máquina, né? Mas algumas outras pessoas não concordaram, discordam completamente. Por exemplo, o diretor do Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, né, o doutor Carlos Scher, discorda totalmente, mais ou menos previsível, né? Que ele cuida do coração. Para ele, a medicina tem que se basear no que está comprovado e o melhor tratamento é mudar os hábitos de vida do paciente, né? Falando em hábitos e até em vícios, o diretor-geral do Instituto Nacional do Câncer, no Rio também, Dr. Jacó Kligerman, também discordou da sua afirmação de que o médico não libera um cigarro para o paciente porque ninguém consegue fumar um cigarro só. Segundo ele, um cigarro, pesquisas indicam que quem fuma de 1 até 9 cigarros tem incidência de câncer 6 vezes maior. Quer dizer, em resumo, o senhor acha, é correto dizer que o senhor acha que o prazer é mais importante que a saúde? Ou isso é simplificar demais? Não, eu diria, procurei não colocar como alternativa e sim como associar. E saber o tipo de prazer que você quer ter. É óbvio, aliás, coloquei lá que o cigarro por dia é inviável, ninguém consegue fumar um cigarro por dia. E não vamos misturar um hábito de vida, que é o fumo continuado, com situações terminais onde um fumante, quanto mais chega a um estado crítico, e no fim da sua vida quer continuar a fumar, eu não vejo por que isso nós iremos poupá-lo de um prazer, sabendo que ele tem dias contados. Óbvio que fumar faz mal, qualquer pesquisa mostra isso, não recomendaria a ninguém. Luiz Roberto, o clínico geral, que antigamente era o que atendia, né, a maior parte das pessoas, parece que ele está sumindo, ou seja, você vai num clínico geral e o máximo, normalmente, que você consegue é que ele te indique para um especialista num determinado problema, né? O que aconteceu com o clínico geral? Eu acho que a formação médica foi muito desviada para o lado longe do clínico, para talvez não valorizar tanto o uso do cérebro humano. Então, para você ter uma ideia, uma história clínica bem feita por um clínico que tenha conhecimentos de medicina, ele chega ao diagnóstico em 90% dos casos. E ele depois vai ao exame físico e depois ele pede exames, geralmente para confirmar ou não e quantificar o diagnóstico. Então eu pediria poucos exames. Então hoje a gente gasta muito mais tempo em exame do que em consulta, tempo e dinheiro. E dinheiro também, né? Que é um problema geral. Talvez aí esteja o... 1 trilhão e 500 bilhões de dólares gastará os Estados Unidos em saúde esse ano. O que é uma loucura, muito mais que o orçamento do Brasil. E evidentemente com resultados não tão bons quanto eram antigamente. Não tenha dúvida, a interação humana é fundamental na medicina. A consulta clínica é o centro da medicina. Nela se resolve praticamente tudo e de lá é que parte o meio campo, né? Por outro lado, se mudou um pouco assim, a confiança do paciente naquele médico inteiro que cuida do paciente de uma forma, né, inteira,
os equipamentos e as pesquisas fizeram com que a vida demorasse mais, né? Hoje em dia se vive mais, se vive com mais saúde do que antigamente. Sim. Olha, um dos grandes livros para isso é um livro muito antigo chamado A Expropriação da Saúde, do Ivan Illich, onde ele mostra que vários outros fatores tiveram uma importância crucial na longevidade das Quais? pessoas. O próprio ritmo de vida, a própria interação pessoal, a estrutura familiar, a estrutura social, isso ajuda a mudar? Ajuda sim. Tá? A postura frente à atividade profissional, atividade de trabalho, isso ajuda a mudar sim. Tá? Os hábitos de alimentação, exercício, você hoje vê as pessoas se cuidando de uma forma, né? Fazendo prevenções, ainda de uma maneira um pouco de cultura física ainda, mas de qualquer maneira já benéfica. Cada dia vem uma pesquisa dizendo que uma coisa faz mal, em seguida vem uma pesquisa dizendo que uma coisa faz bem. O ovo é o exemplo mais clássico, né? O ovo faz mal. Aí vem uma outra universidade americana e diz, o ovo faz bem. O ovo faz mal, o ovo faz bem. A pessoa deve prestar atenção e se guiar por essas pesquisas até que ponto? Evidentemente, cada caso é um caso. Medicina é a aplicação de conhecimentos gerais numa pessoa particular, num momento particular. Sem isso, não é medicina. Você tem uma norma geral, não é medicina. Então, se você tem o colesterol elevado, naquele dia pode comer ovo, eu não vejo por que naquele dia. Claro, cigarro é diferente, cigarro vicia. Quer dizer, os equipamentos são muito bons, mas não são mais importantes do que o bom senso, né, doutor? Não, o cérebro humano e a interação humana, a medicina se baseia na interação de médico-paciente. O resto está em volta disso. Você pode participar dessa discussão também, respondendo, você acha que vale a pena abrir mão dos prazeres da vida para conseguir chegar aos 100 anos? Sim ou não? Se o senhor tivesse que responder sim ou não, o senhor responderia o quê? Eu não abriria a mão dos prazeres e chegaria aos 100 anos, porque eu acho que os prazeres bem dosados nos fazem levar aos 100 anos. O estresse é o grande limitador, eu acho, hoje em dia. E hoje se vê cada vez mais como isso provoca alterações no seu organismo e lembra que o homem não é só o organismo biológico, ele é psicológico e social. Então o estresse nesses dois é mortal, e no biológico já está se vendo que é também. Luiz Roberto, muito obrigado. Obrigado, bom trabalho para o senhor.